Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos e agradecer, acima de tudo, a presença do professor Fabiano, que está aqui com a gente hoje. É médico graduado pela casa, tem residência em radiologia pela Unicamp também, um curso de aperfeiçoamento em neuroradiologia pela Santa Casa de São Paulo. E, além de tudo isso, ainda tem um canal no YouTube sobre neuroradiologia, o qual eu vou deixar no chat aqui também. Professor Fabiano, muito obrigado pela disposição de tempo para nos dar essa aula. E, pessoal, não esqueça de assinar o formulário de presença que eu vou colocar no chat também, beleza? Obrigado. Professor? Bom dia a todos. Agradeço também o convite, né, da Liga. E acho que, assim, é sempre importante, né, para vocês já terem esse contato, né, com as atividades médicas, e eu procurei fazer uma aula bastante prática, né, com algumas informações que vocês poderão utilizar no internato, e um modo, assim, em geral, que é sempre sistematizando o raciocínio. Bom, como eu sou radiologista, né, então a gente vai falar dos exames de imagem no PS, que vocês vão ver que hoje em dia são fundamentais, né, para confirmar as hipóteses diagnósticas que vocês tiveram pelo exame clínico, pela história, e para orientar as eventuais condutas, né, mais apropriadas para cada caso. Então, vou falar de exames de emergência no pronto-socorro de um modo geral. Eu peço, assim, que vocês tiverem de dúvida, como é um grupo relativamente pequeno, né, vocês podem ir interrompendo e a gente vai esclarecendo, né? Então, quando a gente fala de exames de imagem no pronto-socorro, né, fundamentalmente, o que vocês pensam? O que de método, de ferramenta diagnóstica a gente tem disponível? O que vocês acham? Se quiserem... Tá, o Guilherme respondeu raios-x. O raio-x, muitas vezes, ele é bastante utilizado, bastante até feito, né? Um método amplamente disponível. Só que, em geral, ele não tem muita especificidade, né? Então, por exemplo, para um caso de tórax, digamos assim, uma suspeita de dissecção de aorta, por exemplo, que é um diagnóstico extremamente importante, né, para fazer a diferença, né, na vida do paciente, né? O paciente, por exemplo, com uma dissecção aórtica, que não seja diagnosticado e que seja mandado de um pronto-socorro para casa, sem o tratamento, ele provavelmente vai para casa e evolui para óbito. Tromboembolismo pulmonar também é uma outra situação. Então, em geral, o que tem mais especificidade é realmente a tomografia computadorizada. Até porque é um exame com reprodutibilidade, as imagens ficam armazenadas, né, e podem ser consultadas posteriormente. Ultrassom, particularmente para os casos, né, de dor abdominal, suspeita de alterações abdominais, suspeita de apendicite na infância, ele é um método que tem bastante valor. A desvantagem do ultrassom é que ele é um método pouco reprodutível e examinador dependente. Então, o que vocês virem de fotos do exame de ultrassom é o que o examinador viu, né? Então, não necessariamente representando o que o paciente tem, né? Então, por conta disso, a gente prefere valorizar muito mais a tomo, né? Algumas exceções, suspeitas de apendicite em pediatria, tá? Então, ultrassom, normalmente a gente começa com ultrassom, né? Porque como a criança tem menos gordura, uma menor quantidade de gordura mesenterial, e o borramento da gordura, por exemplo, circundando o apêndice, é um elemento importante para a gente no diagnóstico de apendicite. Então, acaba muitas vezes não sendo tão fácil de evidenciar como num adulto, tá? Colecistite aguda e principalmente litiásica, também ultrassom é um bom método. Agora,
Em geral, as outras patologias abdominais, a gente também acaba preferindo a tomografia, certo? Ressonância é um exame que tem muita especificidade em neuroradiologia, porém a gente tem que considerar que está com o paciente de pronto-socorro, né? Então, muitas vezes, o paciente tem que fazer um exame que seja efetivo e rápido, né? Então, uma tomo de crânio você faz em 20 segundos, já uma ressonância seriam 30 minutos, né? Então, essa diferença é importante, de modo que para o paciente do pronto-socorro, exceto em casos, por exemplo, de compressão medular ou outras situações bem específicas, acaba se preferindo a tomografia também, certo? Então, para começar, né, dos exames de emergência do pronto-socorro, vou falar algumas afecções neurológicas, né? Então, uma das principais que a gente vai ter para o paciente, né, que chega no pronto-socorro, como vocês sabem, né, é o paciente com suspeita de AVC. A maioria dos AVCs são isquêmicos, né, em torno de 80%, e 50% deles são no território da artéria cerebral média, que faz a vascularização da face lateral dos hemisférios cerebrais. Então, se o paciente chega inicialmente, como vocês podem ver aqui, os achados bem precoces, eles são muito sutis. A gente vê, então, aqui na face lateral do hemisfério esquerdo, né, um apagamento dos sulcos, como um achado mais inicial. Após 8 horas do ictus, do evento, né, isquêmico, então a gente tem o aspecto do AVC melhor definido, que é o de uma hipodensidade de aspecto geográfico e que compromete o córtex, né, que é a parte mais superficial, e a região subcortical correspondente. Então, além disso, como eu comentei com vocês, ilustra um AVC isquêmico do território da cerebral média, que é o mais comum, envolve também a região núcleo capsular ipsilateral. Então, principalmente aqui cápsula externa, extrema, claustro, né, e uma parte de putânio, certo? Então, lembrar, o que a gente espera encontrar um AVC isquêmico? Uma hipodensidade córtico-subcortical. É um dos achados, né? E que reflete o edema citotóxico que está ocorrendo no paciente, né? Pela redução do aporte sanguíneo, tá? Então, se for muito inicial, ficar atento a esses sinais mais sutis, como apagamento aqui dos sulcos. Como que a gente tem essa ideia? Comparando com os sulcos do hemisfério contralateral normal. E com horas mais avançadas, a gente tem, então, o quadro, né, tomográfico melhor definido. Essas lesões agudas maiores também acabam tendo um certo efeito expansivo, né, como vocês podem ver aqui pelo apagamento, redução da amplitude do ventrículo lateral do hemisfério do infarto. Então, um achado que é bastante específico para a gente e que a gente procura, sobretudo nessas fases bem precoces, bem iniciais, é olhar a tomografia sem contraste, como vocês estão vendo, aqui é um corte axial, um nível mais baixo. A maioria dos alunos aqui do grupo já tiveram, né, neuroanatomia. E então a gente vê aqui mesencéfalo, tá? E um dos sinais mais precoces que a gente procura é o sinal do vaso hiperdenso, ou seja, essa hiperdensidade aqui dentro da artéria que está acometida, né? Então, isso daqui representa o conteúdo de trombo hiperagudo, tá? Então, isso a gente vê nos AVCs
bem recentes. Ah, tá, falaram que tem 14 alunos do primeiro ano. Tá bom. Então, aqui é uma tomografia axial de crânio, que vocês vão ver bastante, tá? E, né, no pronto-socorro, e, então, numa janela de parênquima. Então, a gente tem que olhar a atenuação dos vasos. A artéria cerebral média passa na fissura silviana, né? Então, aqui está a fissura silviana, que separa o lobo temporal do frontal, e a gente observa, né, se dentro da artéria cerebral média, né, o paciente aqui, no caso, vem com uma suspeita de AVC de cerebral média, não tem nenhuma hiperdensidade intraluminal. Então, em tomografia, a gente trabalha com os conceitos de atenuação. Hipodenso é o que é mais fluídico, né, líquido. Então, o líquor aqui, por exemplo, que envolve as cisternas aqui entre os pedúnculos cerebrais, ele costuma ser mais escuro. Então, a gente fala hipodenso. O córtex, tá, é a nossa referência, ele é isodenso, né? E hiperdenso é o que for mais branco do que o córtex. Hipodenso, o que for mais escuro do que o córtex. E o que é hiperdenso? Então, esse conteúdo trombótico intraluminal, por exemplo, sangramentos são hiperdensos, tá? E estruturas ósseas, então aqui a gente vê a calota craniana, né? Então, até quem é do primeiro ano, acho que deve ter visto alguma coisa já de osso, né? Então, vocês vão reparar que em tomografia, a mesma coisa que o raio-x, né? Então, o osso também é branco, certo? Nesses casos também de AVCs, né? Então, em geral, a gente complementa com o estudo angiográfico arterial dos vasos intracranianos. Então, esse caso aqui, a gente vê que no estudo angiográfico existe aqui, ó, onde eu estou apontando, uma oclusão proximal da artéria cerebral média, então, né, bem próximo à sua origem aqui, certo? Então, é sempre importante, a gente sempre olha, né, os exames de angiografia nesses pacientes, tá? A angiotomo, ela é tão rápida, Rodrigo, quanto a própria tomografia, tá? Então, 1 minuto também. Isso a angiotomografia, né? Existe a angiografia digital, né, que é feita com cateterização de vasos femorais, né, enfim. Mas a por tomo, né, que é simplesmente o contraste, ele vai ser injetado por via intravenosa no paciente, tá? Então, por exemplo, habitualmente pega uma veia, né, do membro superior, tá? E por onde é feita a administração do contraste intravenoso iodado, certo? E a aquisição das imagens também é bem rápida. Do mesmo modo, é o mesmo tempo para aquisição, né, de uma tomografia sem contraste. Encefalopatia hipóxico-isquêmica, né? Então, quando que ocorre encefalopatia hipóxico-isquêmica? Quando o paciente chega, por exemplo, teve uma parada, né? Às vezes teve uma parada em casa, até chegar o pessoal da reanimação, houve muito tempo, né? E houve, então, um dano cerebral difuso, né? Ou mesmo se o indivíduo tem uma parada dentro do hospital, houve dificuldade em reanimar, né? Então, a gente tem os danos decorrentes da encefalopatia hipóxico-isquêmica, né? E nesses casos, o que a gente espera? Então, vejam, aqui uma tomografia axial de crânio, lobos frontais, lobos occipitais,
cornos frontais, tá? E aqui cornos, né, dos ventrículos laterais, aqui o átrio do ventrículo lateral. Que dentro é uma calcificação do plexo coroide, que é uma das calcificações cerebrais normais, fisiológicas, certo? E o que a gente, então, espera encontrar nesses casos? Hipodensidades corticais, tá? Mais em córtex do que em substância branca, e nos núcleos da base, e substância cinzenta profunda. Então, quem que é substância cinzenta profunda aqui nessa imagem? Os tálamos, né, putâmens, cabeças dos núcleos caudados. E vocês reparam que o corno frontal ele está um pouco reduzido, né? Então, por que isso está acontecendo? Porque essas lesões hipodensas, elas têm efeito tumefativo, ou seja, estes órgãos que a gente, essas estruturas, melhor dizendo, que a gente está vendo mais escuras, como aqui a cabeça do núcleo caudado, então elas estão tendo um evento, né, que é chamado de edema citotóxico. E como o próprio nome indica, né, edema, então tem um aumento de volume da estrutura, com efeito expansivo, certo? Então, para esses danos cerebrais bilaterais, relativamente simétricos e acometendo principalmente substância cinzenta, que tem uma atividade metabólica maior do que a branca, né? Por isso que ela é predominantemente lesada nesses quadros hipóxico-isquêmicos. Então, a gente pensa em um quadro, mesmo que eu não soubesse, normalmente esse paciente chega, às vezes, desacordado, sem uma história, e se a gente vira esse padrão, a gente fala, não, é um padrão de dano hipóxico-isquêmico difuso. Tá? Em geral, é um padrão de dano cerebral irreversível. Bom, e nesse caso, eu trouxe duas imagens, que também são imagens que, em neuro, né, são comuns em pronto-socorro. Então, aqui seria o exame patológico e aqui seria o exame normal, certo? De um paciente normal, para vocês compararem. Então, reparem só uma coisinha. Paciente tem uma derivação. Daí o Wesley falou de hidrocefalia esquerda. Na verdade, a hidrocefalia é simétrica, é bilateral, tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Vejam que os ventrículos laterais estão com dimensões proporcionais, né? Aumentados, vejam, comparem com o padrão normal, né? E outro achado que a gente observa aqui também, observem o completo apagamento de sulcos. Tá? Então, é importante vocês já irem se acostumando, quando virem uma imagem de tomografia de crânio, tem que ver os sulcos do paciente. Se não houver sulcos, se não houver fissuras e ainda por cima o ventrículo estiver dilatado, como nesse caso, então aqui a gente tem uma imagem, tá, de hipertensão intracraniana. Então, o diagnóstico aqui é o de hipertensão intracraniana, né? Que é um diagnóstico muito importante e que quem está vendo o exame tem que discutir a imagem, né? E não pode deixar passar, certo? Então, isso ocorre muito em pacientes que têm essas derivações, né? Então, às vezes tem uma malformação congênita, né? Acaba tendo essas válvulas de derivação, e essas válvulas podem obstruir, ou o paciente pode ter uma meningite,
né? Então, tudo isso pode levar a um quadro de hipertensão intracraniana. O paciente vai no pronto-socorro e a gente tem que estar preparado, né, para reconhecer esse diagnóstico, tá? Aqui à direita, isso aqui que é o catéter, o trajeto do catéter de derivação, tá? Então, são catéteres de derivação, normalmente ventrículo-peritoneais, que esses pacientes que têm, por exemplo, alguma obstrução ao fluxo licórico, né, utilizam. Então, vai ser um catéter que comunica o sistema ventricular com a cavidade peritoneal, né? Então, para que isso? Para auxiliar na drenagem do líquor, evitando esse quadro que é a hipertensão intracraniana. Mas, muitas vezes, o que pode acontecer? Esse catéter ter uma obstrução, por exemplo, né? E deixar de ser funcionante. Então, a despeito do indivíduo ter o catéter, fisiologicamente, é como se não tivesse nesses casos em que o catéter obstrui. Tá? Então, muitas vezes, nesses quadros, é necessário fazer até uma troca, né, do catéter. Tá? Não, aqui não é possível saber qual que é o local, tá? Aqui o que a gente consegue fazer de diagnóstico é o de hipertensão intracraniana. Por exemplo, se fosse uma membrana no aqueduto cerebral, poderia estar relacionada a essa imagem. Se fosse um cisticerco no quarto ventrículo, poderia também dar essa imagem. Se fosse um tumor no terceiro ventrículo, também poderia dar essa imagem, tá? Então, para saber o local da obstrução, daí a gente precisa estudar todo o encéfalo, né? Inclusive muitas vezes com ressonância, cortes sínuos, quando não for uma anomalia mais grosseira, por exemplo, um tumor, né? Para identificar o ponto de obstrução. E lembrando também que nem todas as hidrocefalias são obstrutivas, né? Então, mas de qualquer forma, o exame de imagem daí quando se está investigando etiologia, que não é o propósito dessa aula, né? Daí procura definir se existe algum ponto realmente de obstrução, tá? Então, por exemplo, uma hiperprodução de líquor ou alteração na dinâmica, mesmo sem ter obstrução, pode causar hidrocefalia, tá certo? Eu não entendi direito a sua pergunta, Rodrigo. Aqui a pulsão é... Punção, você está falando de líquor? Será que foi corretor? Ah, tá. Olha, via de regra, punção de líquor, como vocês viram na neuroanatomia, se prefere lombar no nível L5-S1, tá? Porque não tem mais medula, é o local que vai ter menos complicação, tá? As punções altas, né? Então, por exemplo, de líquor mais altas, que antigamente até eram feitas com mais frequência, hoje em dia são muito pouco feitas, tá? Então, em geral, a punção é lombar quando não houver contraindicação, tá? Bom, aqui é uma patologia extremamente frequente no pronto-socorro, tá? Que é a hemorragia hipertensiva. Então, uma grande parte de vocês vai ver esse padrão de lesão em tomografia, certo? Então, o que, que a gente observa? Uma hemorragia grande. Como que é a hemorragia? É esse aspecto de uma área hiperdensa branca,
né, que pode inundar os ventrículos, como nesse caso. Se inunda os ventrículos, quando é um sangramento grande, como aqui, ele causa dilatação do ventrículo também, ou seja, hidrocefalia, por aumentar o conteúdo, né, que está dentro do ventrículo. Quando pensar, então, em hemorragia hipertensiva, quando for uma hemorragia focal, de um lado só, profunda, então pegando núcleos da base, tá, putâmino capsular e extensão, às vezes, para tálamo. Então, como é uma patologia bastante frequente, a hemorragia hipertensiva, normalmente a gente vê nos pacientes hipertensos crônicos, tá? Infelizmente, às vezes, muitos nem sabem que são hipertensos, né? Então, a hipertensão é uma doença insidiosa, que requer um cuidado, né, muito próximo, né? Então, quando não adequadamente controlada, a gente pode ter esse tipo de alteração. Em geral, daí no momento em que o paciente vai chegar no pronto-socorro, vai estar com níveis pressóricos bem altos, certo? E a gente encontra esse tipo de lesão. Tá? Às vezes, podem ser hemorragias menores, como nesse caso aqui, contralateralmente, vejam. Então, se vocês virem alguma coisa branca, profunda nos hemisférios cerebrais, aqui na região do tálamo e cápsula, sempre pensem em hemorragia por hipertensão. Outros locais que a gente pode ter hemorragia hipertensiva, numa frequência menor, né? Que o local clássico é putâmino, tálamo capsular. Então, aqui profunda, certo? É ponte, né? Então, quem já teve o curso de neuroanatomia consegue identificar aqui a ponte. Bom, globo ocular aqui, lobo temporal, frontal não apareceu aqui, né? Aqui cerebelo, pedúnculos cerebelares médios e a ponte. Tá? Então, a gente vê essa área focal mais densa, mais branca, que é de uma hemorragia hipertensiva. E outro local que a gente tem bastante é o cerebelo, certo? Então, vejam, aqui possivelmente comprimiu o quarto ventrículo, essa hemorragia, e a hidrocefalia, então nós vemos cornos temporais, que é o corno inferior do ventrículo lateral, bem proeminentes, tá? Então, toda vez que o paciente chegar a uma unidade de pronto-socorro com déficit neurológico focal, faz a tomo e se encontra uma hemorragia ou tálamo capsular, ou pontina, ou cerebelar, primeira hipótese da gente, tá, é de que se trate de uma hemorragia hipertensiva. Aneurismas, tá? Então, são situações, né? A rotura de um aneurisma é uma causa frequente de hemorragia, particularmente de hemorragia subaracnoide, tá? Que é a hemorragia que se estende, né, para as fissuras, eventualmente para as cisternas da base, como vocês veem aqui nesse caso. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente como que é o padrão normal. Vocês viram também, né, naquele exemplo. Então, aqui teria que ter líquor, né? Então, sempre olhar a anatomia normal. Opa, tem alguma coisa diferente. Aqui está branco e era para ser preto, tá? Então, tem sangue. Se tem sangue na cisterna, se é esse conteúdo bem denso, né, que não deixa dúvida que é sangue, então, hemorragia subaracnoide. Causa mais comum de hemorragia subaracnoide é aneurisma, rotura de aneurisma, né? Então, nesses casos, também se indica uma angiotomografia de crânio, certo? Em fase arterial, que a angiotomo, ela tem fase arterial e venosa, né? Arterial adquirida mais precocemente e a venosa um pouquinho mais tardia, né? Então, quando a gente quer estudar patologia na artéria, que é o que a gente
estuda num AVC isquêmico, na pesquisa de um aneurisma. Então, a gente pede uma angiotomo arterial, okay? Que faz com o contraste administrado pela veia do paciente. Aqui só mostrando, então, né, que reformatação de aneurisma não é tanto o propósito da aula, né? Então, em termos de pronto-socorro, o mais importante é identificar que tem hemorragia subaracnoide, que é aquele conteúdo branco em cisterna, em fissura, em geral perto do vaso que rompeu, né? Então, identificar isso, fazer angiotomo e já pensando, né, na possibilidade de tratamento. Às vezes é cirurgia aberta, às vezes se faz tratamento com embolização desse aneurisma, tá? Mas o intuito principal para vocês é identificar a hemorragia subaracnoide. Não, porque veja, para fazer angiotomo, Wesley, teria que administrar contraste, né? Então, para administrar contraste, a gente também tem que ter alguns cuidados, por exemplo, saber função renal do paciente, enfim. Então, muitas vezes, antes de pedir uma tomo com contraste, se é um paciente, por exemplo, que pode ter uma insuficiência renal, ainda que incipiente, né? Então, é feito o exame de creatinina, né? Por exemplo. E o paciente chega na emergência, em geral, pelo menos, se quer um exame, digamos assim, vamos descartar a hemorragia, né? Ou vamos descartar algo mais grosseiro. Daí se faz a angio sem contraste, tá? Porque o contraste não é de todo modo, né, desprovido, né, da sua toxicidade, de problemas relacionados à administração. Tá? Então, a gente, obviamente, aumentaria muito, né, os efeitos adversos, enfim, até os próprios custos, né, até aquela nossa outra discussão, para o sistema de saúde, né, em casos que não teriam indicação, né, de fazer, tá? Porque as indicações são bem apropriadas, bem estabelecidas, certo? Uma outra condição que chega bastante em pronto-socorro, tá, é a oclusão de veia cerebral. Então, de modo semelhante, tá, ao que a gente pode ter, por exemplo, uma trombose de uma veia em membro superior, por mecanismos fisiopatogênicos até relativamente semelhantes, pode haver trombose de veia cerebral. Tá? Então, tem algumas condições que predispõem, né, a trombose. Então, por exemplo, paciente jovem com algum fator predisponente ainda desconhecido a ter, né, trombose, que é o que a gente chama de trombofilia, e faz uso de anticoncepcional oral, que pode também facilitar esses eventos trombóticos. Então, como que ela chega no pronto-socorro? Em geral, uma paciente jovem chega no pronto-socorro com uma cefaleia muito intensa, tá? Então, é feito o exame, por exemplo, aqui de tomografia. Então, vejam um corte axial mais alto, tá? Então, aqui na convexidade, né? Próximo à convexidade, frontal e parietal. E o que que a gente vê aqui? Esse conteúdo hiperdenso dentro do seio sagital superior. Aqui a reformatação sagital ajuda a gente até a entender melhor que esse conteúdo mais denso, que representa um trombo recente, está localizado dentro do seio sagital superior. E, além disso, a gente vê essa hipoatenuação com aspecto em dedos de luva, né, que é o edema vasogênico decorrente dessa trombose.
Então, uma vez medicada, uma vez tratada e esse coágulo se dissolvendo, tá? Essa alteração do parênquima cerebral também tende a regredir. Tá? Então, diferentemente dos infartos arteriais, em que ocorre edema citotóxico, ou seja, no arterial, em geral, aquele dano é irreversível, aquele parênquima vai ficar acometido. Na oclusão venosa, não. Essa alteração é só edema vasogênico. Reparem que acomete a substância branca, não envolve o córtex, e esses achados são reversíveis, principalmente quando tratados precocemente. Então, por que eu trouxe esse exemplo, né? Exemplo de oclusão de veia cerebral para vocês? Que é um diagnóstico que não pode ser perdido. Tá? Então, tem sempre que ter em mente também para uma paciente jovem que chega no pronto-socorro com uma cefaleia muito intensa ou com algum déficit neurológico focal. E lembrar de fazer a pergunta, né, se ela usa anticoncepcional oral, certo? Então, aqui mostrando outros exemplos e de manifestações, então até já ilustrando, né, para vocês virem mais imagens. Então, a gente pode ter a hemorragia no parênquima cerebral na região subcortical, ou seja, não é no córtex, tá? Então, sempre que a gente vir que tem uma área hemorrágica em substância branca, né, e um córtex normal por fora, é uma coisa para se pensar, trombose venosa. E aqui é uma apresentação menos comum, que é a de hemorragia subaracnoide, como vocês podem ver essa hiperdensidade no sulco aqui. Reparem que o sulco contralateral está preto, normal, tem líquor, certo? E do lado acometido a gente tem, então, uma hemorragia subaracnoide, certo? E nesses casos, fazendo angiovenosa, diferentemente da arterial, né, que é com tempo mais precoce, como eu comentei com vocês, a gente observa aqui, então, uma falha de enchimento, essa porção aqui mais escura, daí após o contraste, certo? Que representa o trombo dentro do seio sagital superior. E esse achado é conhecido como o sinal, um sinal que é bastante falado em radiologia, que é o sinal do delta vazio da trombose venosa cerebral. Certo? Então, trombose venosa é isso, né? Se for sem contraste, procurar o trombo hiperdenso. Procurar se existe, que aqui o trombo hiperdenso, se existe edema vasogênico na substância branca. Se houver hemorragia, é subcortical ou pode ser subaracnoide. E na fase venosa da anjo, uma falha de enchimento que caracteriza o sinal do delta vazio. Certo? Aqui um outro exemplo de patologia do espaço subaracnoide. Então, reparem aqui que a gente tem, mostrando para vocês a anatomia normal das cisternas. Então, o que tem na cisterna normal? Como eu tinha comentado com vocês antes, líquor. O líquor é escuro, hipodenso em relação ao córtex. Então, aqui a gente tem a cisterna interpeduncular, aqui a gente tem a cisterna pré-pontina e lateralmente cisterna do ângulo ponto cerebelar. Nesse exemplo, notem que a gente tem um conteúdo denso nas cisternas da base. Porém, não é tão branco, tão denso como a hemorragia. E para esses casos que fica em dúvida, será que é uma hemorragia que já reabsorveu ou não, quando é um conteúdo menos denso do que sangue, se faz contraste venoso.
e reparem que há um realce intenso. Então, quando há realce, quando impregna, quando fica mais branco do que no sem contraste, após administrar, então faz para a gente o diagnóstico de meningite. Tá? A meningite que a gente fala, né, no senso mais comum, é uma inflamação da leptomeninge, é uma leptomeningite. Pode envolver sulcos na convexidade, pode envolver as cisternas da base, como nesse caso aqui. Então, a gente vê essas extensas áreas de impregnação. Então, o paciente vai chegar no pronto-socorro com uma alteração súbita, em geral, ou mais subaguda, do nível de consciência, aquele paciente que chega desacordado. Então, lembrar, se virem um padrão desses, pedir o exame contrastado. Se realçar, faz o diagnóstico de leptomeningite. Então, esses casos tem que coletar o líquor, né, para identificação adequada do agente, permitindo tratamento específico, e ter em mente que quando a leptomeningite envolve as cisternas da base, né, uma hipótese que a gente tem que pensar em termos de patologia é neurotuberculose, certo? Encefalite herpética. Eu acabei trazendo só esse caso de ressonância, porque ela é a meningoencefalite mais frequente em jovens. Tá? O indivíduo que tem alteração súbita de nível de consciência pode ter associado alteração de comportamento e, em geral, convulsiona também. Tá? Lesões de lobo temporal, onde a encefalite herpética tem predileção de acometer, elas são bastante epileptogênicas, né? Então cursam muito frequentemente com manifestações epiléticas. Então, quando pensar no indivíduo jovem, com alteração, então, de consciência, convulsão, né? E, às vezes, alterações comportamentais. Lembrar, muito importante lembrar que nesses casos, a tomografia pode ser normal, tá? Então, são os casos, apenas os casos mais graves da encefalite herpética, né? Que vão ter alterações tomográficas, sobretudo quando houver hemorragia, né, e lembrar da importância e da necessidade de pedir ressonância magnética quando se suspeitar de encefalite herpética. A família, então, dos herpes vírus é bastante extensa, né, e o que mais comumente causa esse padrão é o herpes do tipo 1, certo? E, normalmente, então, dá uma meningoencefalite que predomina em áreas de sistema límbico, então amígdala, hipocampo, temporal mais lateral, bases dos giros frontais e córtex da ínsula. E que precisa ser prontamente tratada com antiviral específico. E, em geral, a porta de entrada desse paciente também vai ser o pronto-socorro, tá? O líquor, se não houver contraindicação, também é uma ferramenta adicional importante para a pesquisa do agente, certo? Toxoplasmose, então, é uma realidade até comum, tá? Vai acometer principalmente indivíduos HIVs, sem tratamento ou com tratamento inadequado da doença, e muitas vezes vão chegar no pronto-socorro com déficits neurológicos focais, né? As lesões da toxo também são mais profundas, como eu tinha mostrado já anteriormente para outras lesões, envolvem aqui tálamo, núcleos da base e mesencéfalo, então são bem profundas. Em geral, hipodensas na fase sem contraste e com realce nodular, anelar pelo meio de contraste. Então, se a suspeita for toxoplasmose,
é bastante importante fazer a administração de contraste venoso, tá? E se vocês virem esse padrão de hipodensidade, vejam, né? Então, suspeitem de uma lesão inflamatória, suspeitem, né, de que tem que injetar contraste venoso. Por quê? Vejam, por exemplo, não é uma hipodensidade com uma distribuição vascular arterial, né, que é importante reconhecer. Então, a gente tem aqui, por exemplo, território de cerebral média, território de cerebral posterior, de circulação posterior. Então, não justificaria, por exemplo, não seria uma imagem de AVC, certo? Comentando algumas coisas de tórax, daí quando der meio-dia, eu vou até parar para daí dar um tempo de, eventualmente, se houver ainda alguma pergunta adicional, e também para não ficar muito cansativo para vocês. Bom, abscesso pulmonar, então aqui uma situação em que o raio-x, né, ainda é um aliado da gente, em que o raio-x ainda ajuda a gente a fechar o diagnóstico. Certo? Então, o que, que a gente vê? Uma cavidade de paredes bem definidas com nível líquido. Tá? Então, quando vocês virem esse padrão de imagem, primeira hipótese que tem que pensar é de abscesso pulmonar. E, normalmente, é um paciente que vai chegar no pronto-socorro com um quadro grave, emagrecido, certo? E com febre alta. Tá? Então, vejam, se virem uma cavitação que forma líquido, tem que ver se não é um abscesso pulmonar, certo? Então, principal possibilidade diagnóstica. Pneumonia, uma coisa que vocês vão ver bastante, principalmente em pediatria, que até é um exemplo aqui, ou às vezes em indivíduos mais idosos. Né? Então, o que, que a gente tem na pneumonia? Uma consolidação do espaço aéreo, então a gente não vai ver um parênquima aerado normal, porque os alvéolos estarão preenchidos com o exudato, certo? Inflamatório. Né? Então a gente vai ver uma consolidação, que é esse branco, que vai ocupar um segmento ou um lobo inteiro, via de regra. Então, essa aqui é uma imagem de pneumonia bacteriana, né? Uma imagem bem clássica. Pneumonia aspirativa, né? Então, é comum a gente observar, principalmente em paciente acamado ou paciente que teve um traumatismo e aspirou. Então, de que lado são mais comuns as pneumonias aspirativas? Porque o brônquio do lado direito, ele é mais vertical, né? E mais curto. E ele é praticamente uma continuação da traqueia. Então, quando a gente pensa, quando fizer o exame, e vejam que essas alterações consolidativas, vejam esse padrão consolidativo, certo? Estão localizados principalmente do lado direito, certo? Então, quando houver consolidações daqui até em dois lobos diferentes, né? Quer dizer, porque veio o conteúdo pelo brônquio, justificando, né, esse envolvimento de dois segmentos diferentes. Então, e quando for do lado direito, a gente pensa em pneumonia aspirativa. Esse caso também, né, uma situação comum de pronto-socorro, é um indivíduo que chega com insuficiência respiratória aguda. Então, lembrem, nem toda insuficiência respiratória aguda vai ser COVID, né? Então, muitas vezes, se começa a investigação do paciente com um radiograma de tórax antes de fazer a tomo, né? E nesse caso, o que, que a gente vê? Uma opacificação de todo um hemitórax, ou seja, opacificou todo o hemitórax esquerdo do paciente, desviou o mediastino contralateralmente,
ou seja, traqueia desviada para o lado direito, coração desviado para o lado direito. Então, qual que é a propedêutica aqui? Que alteração é essa? Derrame pleural, certo? E nesse caso, um derrame pleural menor, observem o contorno superior dele, tem esse aspecto em parábola, certo? E aqui na porção mais superior, eu vejo que ele está no espaço pleural, ou seja, entre a parede torácica e o folheto visceral da pleura. Então, esse componente aqui, branco, é de derrame pleural, certo? Pela posição, paciente de pé, ele, obviamente, né, fica mais concentrado no campo inferior. Mas esse contorno superior em aspecto de parábola, né, então é muito sugestivo do diagnóstico de derrame pleural, certo? Que, via de regra, a investigação é compunção, análise citológica. Então, esses derrames, dependendo da idade, se suspeita ou de que seja um derrame pleural neoplásico, ou pode ser uma manifestação de insuficiência cardíaca. Aqui um outro exemplo de pneumonia, semelhante ao que eu já tinha mostrado. E aqui, se for uma criança, né, que chegou com sibilância e faz esse exame. Então, o que a gente tem que suspeitar? Essa imagem eu gosto de mostrar porque ela é bem característica. Então, os pais trouxeram porque ela chegou com um quadro de sibilância recente. Então, o que está diferente aqui? O que vocês acham? Talvez uma bronquiolite, professor? Não, olha, o que a gente tem que chamar a atenção é a diferença da cor de um lado e de outro. Estão vendo? Como o lado direito está mais preto e o esquerdo todo mais branco. Conseguem observar essa diferença e que ocupa todo o hemitórax, essa alteração? Então, quando a gente vir esse tipo de alteração, e principalmente quando o lado mais escuro for o lado direito, né, o que a gente tem que pensar em criança? Alguém tem ideia? Em corpo estranho, tá? Então, às vezes é um amendoim, um grão de amendoim ou qualquer outra coisa que a criança resolveu colocar na boca. Nesses casos, tem que suspeitar. A maioria dos corpos estranhos não são radiopacos o suficiente para que a gente consiga ver no radiograma, né? Mas a gente suspeita pelo padrão de imagem. Se faz a radiografia com expiração também, nesses casos, normalmente a gente tenta obter a radiografia em inspiração, tá? Mas nesses casos, a gente faz em ex, porque vai acentuar o aprisionamento aéreo do lado que tem o corpo estranho, ou seja, vai acentuar que o lado com corpo estranho, que também pelo mesmo motivo da pneumonia aspirativa, né, vai ser bem mais comum à direita, fique mais escuro. Tá? Então, tenham em mente, esse é um diagnóstico importante em pediatria e que também normalmente chega pelo pronto-socorro. Bom, esse é um diagnóstico extremamente importante para pronto-socorro, tá? Esse feriado mesmo, teve um caso de uma paciente gestante que teve esse diagnóstico. Então, chega via pronto-socorro, é uma das coisas assim, fundamentais de se diagnosticar e de se reconhecer, né, que é o quê? Alguém consegue ver alguma alteração aqui? Então, vejam, aqui é um atomo de tórax, uma janela de mediastino com contraste. Professor, ressecção de aorta, é isso?
dissecção de aorta. Desculpa. Dissecção de aorta, que é esse flap intimal, certo? Que vocês veem como essa faixa escura. Normalmente, uma aorta normal, ela fica todo branca quando a gente administra contraste. E aqui a gente vê um flap intimal. Então, como esse flap envolve também a aorta ascendente antes da origem da artéria subclávia esquerda, vejam a importância da anatomia que vocês estudam, né? Então, é muito importante sempre. Tá? Então, é uma dissecção do tipo Stanford A, cuja conduta é indicação imediata de cirurgia, certo? Então, o indivíduo, ele pode ter, que até costumo esclarecer, porque é um pouquinho diferente, os aneurismas dissecantes e, às vezes, uma aorta sem aneurisma, uma aorta de calibre normal, também pode ter um evento de dissecção. Tá? Então, o importante aqui é reconhecer esse flap intimal que ele desloca. Onde que fica a íntima da artéria? Junto à sua parede. Aqui, vejam como ele entra, né? E a gente observa na luz, no meio da luz, certo? Então, essa dissecção que envolve antes da emergência da artéria subclávia esquerda representa Stanford A, que são 60% das dissecções. Então, é um tratamento de cirurgia, tem que ser feita cirurgia e indicação imediata. Quando a dissecção envolve após a emergência da subclávia esquerda, pode ser no nível torácico ou como aqui, já iniciando na transição tóraco-abdominal, vejam aqui a pontinha do fígado, tá? Então na aorta no nível mais baixo, transição tóraco-abdominal, vejam o flap aqui, tá? Então é Stanford B, certo? Para saber se é A ou B, a gente tem que ver sempre, obviamente, antes da emergência da artéria subclávia esquerda. Quer dizer, olhar os cortes mais para cima, né, e garantir que não tenha dissecção. Então, representa 40% das dissecções e é o distal à subclávia esquerda. Esse é o tipo Stanford B. Tá? Guarde esses nomes, são conceitos extremamente importantes para a formação médica de vocês. TEP, ou tromboembolismo pulmonar, é uma outra condição que a gente vê bastante no nível de pronto-socorro. Normalmente a origem é um trombo de uma veia, habitualmente periférica, que migra, né, faz todo o caminho da circulação e obstrui a circulação arterial pulmonar. Então, revisão do primeiro ano, né, corte axial. Vejam, esse vaso aqui, qual que é? É o tronco da artéria pulmonar. Então, casos de TEP, eu vou buscar a falha de enchimento, como vocês estão vendo aqui, né, que é o conteúdo trombótico dentro da artéria, na artéria pulmonar, certo? Esse vaso aqui é a veia cava superior, aorta ascendente, aorta descendente, pulmonar direita, pulmonar esquerda, certo? Então, vejam, nesse caso aqui, ocluindo, tá, a origem da pulmonar direita, e aqui ocluindo toda a luz no eixo transversal, nesse segmento dela, certo? Então, revisem essa anatomia, que é extremamente importante reconhecer para pronto-socorro, né? E TEP, tromboembolismo pulmonar, onde que a gente procura?
falhas de enchimento nas artérias pulmonares. Tá? Então, esse exame tem que ficar bem contrastado na fase arterial. Então, é um diagnóstico que precisa de pronto reconhecimento e pronto tratamento para o indivíduo não falecer. Daí, muitas vezes, nesses quadros, principalmente mais avançados, podem ocorrer infartos do parênquima pulmonar, porque diminuindo o aporte sanguíneo, né, com essa oclusão, diminui a vascularização do segmento pulmonar, que pode, então, ter um infarto. Caracteristicamente, tem forma de cunha ou uma forma mais quadrada e com a periferia dele, ou seja, o que está voltado para a superfície pleural, bem ampla. Tá? Então, sempre pensar, se tem TEP, pode ter feito infarto pulmonar. Olhar atentamente o parênquima pulmonar. A isquemia mesentérica também vai ser uma situação do pronto-socorro, o indivíduo, em geral, mais idoso, vasculopata crônico, né? A maioria dos casos é por oclusão arterial, que chega no pronto-socorro com uma dor abdominal muito intensa. Então, o que a gente pode encontrar? Distensão difusa de alças. Vejam aqui, se vocês já tiveram em anatomia também, né? As alças de Delgado mais distendidas, aqui distensão, né, de estômago, ar no sistema biliar, né? Então, vejam, ar no estômago aqui, a gente vê esse preto, e esse ar dentro de via biliar, que não é normal. Então, um sinal que a gente vê, né, nesses quadros de isquemia mesentérica. E aqui um sinal importante para a isquemia mesentérica, que é bastante específico para a gente, é a presença de gás dentro da parede das alças. Estão vendo aqui? O ideal para esses casos é a gente tentar, até pela tomo, observar, como nesse caso, a origem, né, dessa causa vascular. Então, vejam aqui nessa fase arterial, a aorta está opacificada, mas aqui a gente vê uma falha de enchimento na origem da artéria mesentérica superior, essa parte mais escura. Tá? Se administrou-se contraste, os vasos teriam que estar brancos, mas aqui onde existe, por exemplo, uma placa ateromatosa, então acaba ficando mais escuro, certo? E representa, então, a possível oclusão, né, ou suboclusão, resultando em isquemia mesentérica. A maior parte dessas isquemias mesentéricas, então, como eu tinha colocado, são de origem arterial. Lembrando que, em alguns casos, a isquemia mesentérica pode ser de origem venosa também, certo? E aqui o que a gente vê nesse radiograma? Então, vejam, aqui está a cúpula do diafragma, aqui está o fígado, aqui está o baço. Então, o que é esse conteúdo que se interpõe entre o fígado e a cúpula diafragmática, por exemplo, entre o baço e a cúpula diafragmática? É ar, pneumoperitônio, tá? Então, fiquem atentos, sempre que vocês identificarem o pneumoperitônio no radiograma de tórax, é um sinal muito importante, é um sinal de alarme, de que algo muito sério está acontecendo com esse paciente e que precisa ser identificado, certo? Se um pneumoperitônio dessa proporção não for identificada a causa, o indivíduo vai a óbito, tá? E aqui no caso, relacionado à isquemia mesentérica. Uma pergunta importante aqui do Wesley. Para TEP, o raio-x não é nada sensível, não ajuda nada. Não é possível excluir um TEP com um raio-x normal. Então, normalmente, se a suspeita é TEP, já faz direto a angiotomo, tá? Daí, nesse caso, sim, Wesley. Daí é direto angiotomo, tá? Obrigado, professor.
Úlcera péptica perfurada, também é um diagnóstico de pronto-socorro. Esse aqui, então, o que a gente vê? Ficar bem atento ao estômago, se não tem nenhum gás na parede dele, como a gente vê aqui, e esse sinal no sem contraste, que é, vejam, vocês já aprenderam bastante hoje. Então, viram que tem uma hiperdensidade aqui, hiperdensidade representando o coágulo hiperdenso dessa úlcera que perfurou. Tá? E aqui a gente vê o gás, o pneumoperitônio, mas nesse quadrante superior direito do abdômen. Então, uma outra dica, se o pneumoperitônio está mais concentrado nesse quadrante superior direito, pegando aqui um pouco a região do epigastro, opa, tem que pensar numa úlcera péptica perfurada. Abdômen agudo em criança, tá? Então, uma situação comum, vejam, alças distendidas. Olhem região inguinal. Região inguinal não é para ter alça. Aqui, no caso, a gente vê uma alça. Estão vendo? Aqui estão, né, estão os ossos da bacia, aqui está o fêmur. Então, vejam que aqui entrou uma alça para dentro do canal inguinal. Então, uma hérnia inguinal encarcerada. Uma causa até frequente de abdômen agudo obstrutivo em criança. Tá? E, por fim, falando das apendicites. Então, como eu comentei, em pediatria até é feito, tá? Então, a gente tem um espessamento do apêndice. Então, o ultrassom é um exame bastante dinâmico, a gente comprime com a mão o transdutor. Toda a alça normal, quando a gente aperta com o transdutor, não precisa ser aquele aperto, só de, né, dar um pouquinho mais de pressão, ela colaba. E quando a alça está inflamada, no caso de uma apendicite, ela não colaba, uma parede não junta com a outra. Então, ela persiste dilatada, distendida. Esse mais escurinho é a camada muscular da mucosa, preto, tá? Aquilo que vocês estudam lá na histologia no primeiro ano. E esse mais escuro interno aqui é a luz do apêndice. Aqui, quando essa camada muscular está com mais do que 4 milímetros, então já também é um sinal patológico, um sinal de inflamação. Em tomo, a gente pode ter distensão e pode ver a presença dos apendicólitos densamente calcificados, que são um sinal também associado às apendicites. Tá? Então, vejam, uma alça aqui na fossa ilíaca direita com esse apendicólito grande, né? Então, bem possível diagnóstico de apendicite. E lembrar que muitas vezes, e principalmente aqui no HC, as apendicites já chegam complicadas, né? Já o paciente que percorreu outras unidades de saúde, disseram que não era nada, deram uma alta, a dor foi piorando, sintomas também, febre aumentando, né? Daí o paciente resolve procurar a Unicamp. E daí a gente pega esses quadros mais avançados, ou seja, uma coleção pélvica, né, como uma complicação da apendicite. Então, o que a gente vê numa coleção abdominal? O conteúdo interno mais fluídico, um conteúdo hipodenso, realce, que é essa impregnação, né, nas paredes, e presença de gás, que são esses focos mais escurinhos dentro da coleção. Então, uma das origens para abscessos pélvicos, né? Então, sempre pensar nessa possibilidade como sendo uma complicação de uma apendicite. Tá certo? Então, acho que era isso, gente, que eu tinha para falar. Agradeço o convite mais uma vez, né, e a atenção de todos. Daí, se tiverem dúvida, podem me mandar, podem também mandar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Acho que para quem é do primeiro ano, talvez ficou um pouco mais árido, né? Mas acho que essa parte de tórax, pelo menos, e abdômen, vocês já tinham tido anatomia normal, né? Então, conseguiram se situar melhor nas imagens, certo?
Professor, quando chega um paciente, né, aí na prática, e você diagnosticou com AVC, o que vocês fazem? Vocês pedem tomografia só para ver se é hemorrágico ou isquêmico? E isso é o mais comum? E quando a gente usa a ressonância magnética? Eu fiquei com essa questão. Tá, muito bem. Então, a ressonância, tá, ela tem várias utilidades. Por exemplo, se você quer fazer um estudo da circulação intracraniana, então tem algumas sequências que são feitas, mais recentes, que a gente consegue ver a parede dos vasos, tá? Então, mostram as placas ateroscleróticas. Então, são extremamente importantes. Então, em termos da definição da etiologia, vão diferenciar, por exemplo, se é uma doença ateromatosa, se é uma dissecção, né? Porém, do ponto de vista prático, a toma é extremamente resolutiva, né? E a gente utiliza também para calcular os scores, né? E eu não coloquei porque assim seria um pouquinho mais avançado. Também acho que o objetivo da aula foi mais introdutório mesmo. Então, que a gente utiliza uma escala de pontuação para os acometimentos que a gente está vendo na tomo, para saber os casos, isso é muito importante da tomo, que tem indicação de tratamento com trombolítico, tá? Ou seja, por exemplo, esse caso que eu mostrei para vocês, como o AVC era muito extenso da cerebral média, não tinha indicação de fazer tratamento trombolítico, tá? Então, é mais para definir, não é isso é uma coisa extremamente importante que você colocou. Então, o exame de imagem, antigamente, tá? Até quando eu fui residente, ele tinha essa finalidade, meramente confirmar um diagnóstico. Hoje não. O exame de imagem ele tem uma função extremamente importante, porque é preciso, tá, do exame para definir a etiologia e, dependendo do que se observa na imagem, se orienta o tratamento.